Olá, eu sou Leandro Camargo, junto com Jonathan Silveira e com Michel Maia, nós somos o grupo 6 e na disciplina de algoritmos e estrutura de dados, nós iremos apresentar alguns itens do capítulo de Linked List da obra do Adam Drozdek. Então, o problema encontrado em listas é que ela exige uma varredura sequencial para a localização do elemento e essa busca ela só para se o elemento for encontrado ou quando se atinge o final dessa lista, gerando um problema de desempenho na ordem de ODN. Ou seja, quanto maior o número de entradas, maior o número de nós que nós temos nessa lista, mais demorado será a localização de um determinado elemento nessa lista. Mesmo que essa lista esteja ordenada, ao procurar elementos nas posições finais dessa lista, o desempenho tende a piorar bastante. Uma motivação para a melhoria das listas encadeadas se baseou em técnicas utilizadas frequentemente em espaços físicos. Eu trouxe aqui dois exemplos. Um é do metrô, então esse aqui é o metrô de Montevidéu. Nós vemos que existe um ramal destacado em verde que ele divide as ramificações do metrô, ele permite um deslocamento mais facilitado para qualquer um dos pontos de ligação desse metrô. E um outro exemplo, utilizando um livro, nós temos já a separação através de um sumário de capítulos e seções. Contudo, nós podemos marcar páginas de interesse com esses marcadores. O que eles fazem? Eles permitem um acesso acelerado e pontual exatamente no nosso alvo, no que nós queremos buscar dentro de um livro, com várias páginas. E isso acelera a busca. Então, baseado nessas técnicas, é que foi proposto o skip list. Então, essa técnica foi proposta pelo William Pugh em 1989 e foi publicado em 1990 no Communications of ACM e está disponível até hoje na livraria digital da ACM. E o autor traz que uma skip list é uma estrutura de dados probabilística baseada em listas ligadas paralelas com uma eficiência comparável à árvore binária em ordem O log dn e não ODN. Então a skip list ela trouxe essa solução então aqui nós temos a imagem da lista encadeada e qual foi a proposta da skip list, qual a solução implementada de nós termos pontos de ligação para permitir o acesso mais rápido a determinados elementos dessa tabela. Essa skip list demonstrada aqui e proposta pelo autor, ela traz um espaçamento uniforme entre os níveis. E esse espaçamento uniforme o que significa? No nível 0 nós teríamos uma ligação para cada nó. No nível 1 nós teríamos metade das ligações em relação ao número de nós. Então se nós temos 12 nós, como neste caso, o primeiro nível terá 12 dividido por 2, que vai nos dar 6 ligações. E aí nós podemos observar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. No nível 2, nós teremos 12 dividido por 4, 3 ligações. Então, nível 2, 1, 2, 3 ligações. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui nós temos com 12 elementos ou 12 nós, o nível 2 terá 3 ligações. Características da implementação, então o que difere de uma lista encadeada ou de uma lista ligada? Aqui nós temos um cabeçalho que ele deve ter o nível máximo do nosso vetor de ponteiros, então eu já tenho que pré-definir quantos níveis terá a minha lista, a fração que cada nó novo receberá, então isso aqui é para a questão do sorteio e definir se um nó vai compor ou não os níveis que estão acima da sua inserção, qual o nível atual implementado na lista e o primeiro nó do meu vetor de ponteiros. E o vetor de ponteiros ele tem a sua chave de identificação e um ponteiro para o próximo nível. Nós temos um cabeçalho que ele não vai ser utilizado depois da skip list composta. Ele aponta para o primeiro nível desse vetor de ponteiros. E o vetor de ponteiros, um detalhe interessante também, é que ele é inicializado com o menor valor que eu pretendo armazenar. A minha lista encadeada armazenará
valores positivos, pois o menor valor é -1. E eles apontam para nulo nesse primeiro momento. Algumas premissas aí importantes da skip list. A busca, ela sempre começa no topo do cabeçalho da lista e ela percorre a lista até encontrar enquanto estiver encontrando elementos menores do que o alvo ou igual ao alvo. A inserção e remoção são operações bastante similares. A implementação de uma skip list ela é equivalente a listas ligadas. Elementos em diferentes níveis devem ser manipulados em mais de uma lista. Então, se o mesmo elemento está no nível 0, nível 1, no nível 2, preciso manipular eles nesses níveis. Então, numa remoção, eu preciso excluir em todos os níveis o elemento. Agora vamos demonstrar como que ocorre a busca nessa skip list, de que forma ela é mais eficiente do que uma lista encadeada normal. Nós vamos começar pelo topo, como já tínhamos falado. O topo da lista de vetores é 3, nível 3, então ele está marcado. Nós vamos verificar se o valor que eu estou buscando, que no caso foi o 19, -1 é menor que 19? Sim, então ele vai buscar o próximo elemento. Qual é o próximo elemento que ele está apontando nesse nível? Ele está apontando para o 22. 22 é menor que 19? Não é. Então ele retorna e decompõe um nível. Então ele vai para o nível 2. -1 é menor do que 19? Sim. 10 é menor que 19? Sim. Ele vai para o próximo. 22 é menor que 19? Não é. Então ele retorna e decompõe o nível. 17 é menor que 19? É. Então ele avança. 22 é menor que 19? Não é. Então ele decompõe o nível. Vai para o próximo. 19 é menor que 19? Não. 19 é o meu alvo. Então nós localizamos. Então percebam que nós percorremos 2 nós para chegar até o nosso alvo. Enquanto que numa implementação de lista encadeada, nós iríamos percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós para chegar no alvo. Agora nós iremos demonstrar a inserção de um novo nó numa skip list. Então ele vai começar no topo da lista de vetores. -1 é menor que 15? Sim. Ele vai para o próximo. 22 é menor que 15? Não é. Então ele decompõe o nível. 10 é menor do que 15? Sim. Então ele avança. 22 é menor que 15? Não é. Então ele decompõe o nível. 17 é menor do que 15? Não é. Então ele vai decompor mais um nível. Estamos no nível 0. 12 é menor que 15? É. Então ele avança. Vai para o próximo. 17 é menor que 15? Não é. Então nós encontramos a posição onde o valor será inserido. O autor recomenda que seja criado um vetor mantendo a posição do nó à direita, ou seja, 12 está apontando para 17, então esse 17 nós vamos guardar, e no nível superior nós vamos guardar a ligação à esquerda. Então qual é a ligação à esquerda que nós temos no nível superior? O 10. Inserimos o elemento 15, ou nó 15, entre o 12 e o 17, no nível 0, e agora nós devemos fazer um sorteio para saber se o nível anterior receberá esse elemento também. Então, se o sorteio me retornar com o valor 1, nós iremos fazer a inserção. Então, é feito o sorteio, como o valor foi 1, ele vai inserir o elemento 15. Então, nós vamos fazer o sorteio para verificar se o próximo nível também recebe esse elemento. O sorteio retornou 0, significa que nós não vamos inserir esse valor no nível 2. As vantagens de se implementar uma skip list é que elas são estruturas bem mais simples do que árvores balanceadas, são tão eficientes quanto árvores balanceadas, mesmo que essas árvores estejam num nível de otimização bastante elevado, e elas são muito mais fáceis de implementar, estender e de modificar. Essa parte da apresentação seria isso. Agora os colegas irão dar continuidade à apresentação. Obrigado.